Bom dia, boa tarde, eventualmente, aos nossos queridos alunos e alunas dos juniores da EBD, da IPP, período da tarde. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Essa daqui é a nossa primeira aula do mês de agosto, dia 2 de agosto de 2020. De coração que eu espero que essa mensagem esteja sendo transmitida, que vocês possam estar escutando e estejam bem, estejam felizes, firmes e fortes, felizes, firmes e fortes no Senhor Jesus Cristo, junto com as suas famílias. Eu espero realmente e oro, rogo que vocês estejam bem a despeito desse período ainda muito longo, às vezes de dificuldades, de muitos desafios, mas a minha oração é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sustentando vocês e suas famílias. Bom, vamos começar usualmente com a nossa oração de abertura. Se vocês puderem, por favor, abaixem suas cabeças, fechem os olhos para que nós possamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo de estarmos juntos, estarmos em comunhão, mesmo que à distância. Nós somos a Tua igreja, que o Senhor tanto ama, por quem o Senhor morreu, e nós pedimos que o Senhor abençoe esse tempo onde vamos estar estudando a Tua Palavra, Pai. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, dar atenção devida aos nossos ouvidos, para que a gente possa capturar tudo aquilo que está sendo ensinado. Nós oramos também pelo nosso país, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, e que a gente possa desfrutar de um bom tempo junto e tranquilo. Em nome de Jesus, amém. Bom, meus queridos e queridas, hoje nós vamos estar estudando o livro de Tiago. E é uma coisa tão importante esse livro, ele é um livro muito peculiar. Para começar, Tiago, para quem talvez ainda não tenha escutado, ele é família, sangue direto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o meio-irmão de Jesus. E aí, eu acho que já começa uma particularidade muito importante para a gente compartilhar a respeito desta carta. Por quê? Porque eu acho que se vocês têm família próxima, primos, primas e principalmente irmãos e irmãs, a gente sabe que nós temos os nossos amigos, né? Os amigos mais próximos do nosso Senhor Jesus Cristo eram os seus discípulos. Mas Tiago, indo além, e se a gente comparar com os nossos amigos, nós temos os nossos amigos, às vezes a gente troca ideias, a gente até confessa alguma coisa que a gente possa ter feito, é uma coisa muito gostosa, mas não existe nada como a nossa família e eventualmente, né, um irmão, uma irmã mais velho, mais novo, que realmente o relacionamento é outro, é um relacionamento de sangue, o entendimento é diferente. Então imagina uma pessoa que pôde conviver com Jesus, como por exemplo, tanto quanto, né? Eu quero dizer, como por exemplo Mateus, o primeiro evangelho é dele, depois nós temos o evangelho do amor que foi escrito por João, quer dizer, ambos tiveram junto com Jesus, né? Então a gente não pode falar que eles não vivenciaram a mesma coisa. Mas Tiago, além de ter vivenciado as mesmas coisas e estar junto, é família. Né? Então a gente não pode descartar esse fato e essa coisa tão maravilhosa, quer dizer, assim, o meio-irmão de Jesus também participou de escrever uma parte do Novo Testamento. Mas nesse sentido, o que também é muito, muito importante, muito legal desta carta de Tiago, é que a despeito dele ter, digamos, essa proximidade, né, familiaridade com o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também é muito objetivo no seu estilo literário, né? Então ele não tem, digamos, talvez um estilo de escrever versículos
muito longos, talvez um pouco mais complexos. Ele vai direto ao ponto, ele se atém aos ensinamentos que ele vivenciou, experimentou com Jesus, e ele tem versículos, frases muito curtas, né? Ele vai direto ao ponto e fala, olha, é isso, gente, e foi isso que Jesus deixou de ensinamento, e é isso que a gente tem que obedecer. Então, vamos lá, né? Então, assim, ele é bem assertivo na forma como ele direciona os ensinamentos que ele está tentando passar, e sempre voltando àquilo que Jesus fez. Então, se a gente pensar em Mateus 5, quando nós temos o Sermão do Monte, quer dizer, ali Jesus deixou uma série de ensinamentos para a gente, que de uma certa forma a sabedoria daquele sermão é trazido de volta aqui, mas de uma forma, digamos, pragmática, né? Então, para quem gosta muito assim de prática, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ele realmente alerta e deixa a coisa bem transparente, para a gente não ter dúvida do que está sendo tratado. Bom, gente, hoje especificamente, obviamente a carta tem 5 capítulos, ela é um pouco mais robusta, nós vamos nos focar no segundo capítulo, especificamente dos versículos 14 a 19, mas que trata da nossa fé e que se a nossa fé não tem obras, ela é morta. Que aliás digamos, o subtítulo, né, dessa parte do segundo capítulo, que é a fé sem obras é morta. Mas para a gente até não confundir, meus irmãos e irmãs, aqui a gente não está falando de obras, né? Porque de obras relacionadas à nossa salvação, né? A nossa salvação é uma graça do nosso Senhor para todo aquele que se arrepende de coração e entrega a sua vida a Jesus com o coração arrependido e confessa que Jesus é Senhor da sua vida e confessa que se não fosse pelo trabalho dele na cruz, aquela pessoa, nós estaríamos perdidos, né? Então, assim, essa salvação é uma graça de Deus que não depende de nada que a gente possa fazer, é só o trabalho da cruz. Mas o que Tiago está querendo falar? Ele está falando assim, se a gente tem fé justamente nessa obra, na salvação, a gente acredita em Jesus, se a gente acredita em Jesus, a gente acredita nos ensinamentos e tudo que ele deixou pra gente. E se a gente só ouve e, digamos, tem a doutrina, mas não pratica aquilo que Jesus não só ensinou, mas demonstrou com uma imensidão de exemplos práticos que ele fez. Então, por exemplo, ele lavar os pés dos discípulos, né? Uma ação tão humilde, ele mostra que ele é o servo sofredor. Quer dizer, quando a gente para pensar, Jesus não virou e fala assim, olha gente, eu vou deixar mais um ensinamento e uma sabedoria para vocês, lavem os pés um dos outros, por causa disso. Não, ele não falou nada e ensinou pela sua ação. Então, o seu meio-irmão está retomando isso de falar, olha, não adianta ter fé, não adianta acreditar, mas por outro lado, você não fazer nada em relação a uma pessoa que possa eventualmente estar precisando. Então, se vocês me permitirem, vamos dar uma passada direto, e vocês vão perceber, inclusive, a questão da objetividade, é quase um diálogo como eu estou tendo com vocês no sentido da assertividade. Obviamente são palavras abençoadas e inspiradas por Deus que o meio-irmão de Jesus passou, mas vocês vão perceber como ele é direto, ele faz perguntas que realmente cutucam a gente para nos fazer pensar a respeito de que tipo de vida nós estamos levando. É uma vida de fé, onde a gente sente, ouve, se sente agradável com a palavra e a verdade de Deus, mas fica por aí, ou a gente está efetivamente agindo nisso? Então, se vocês puderem me acompanhar, por favor, abram as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, começando no versículo 14, por favor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser,
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Esse daqui foi o versículo 16, uma pausa. Mas você vê como ele é prático? Então o que ele está falando para a gente? Ele está falando o seguinte, vem um irmão que a gente percebe que é necessitado, e uma coisa muito importante que ele fala na primeira parte ali entre os versículos 1 a 13, mas que não é objeto aprofundado, mas dessa questão da gente ter os favoritos, aquele pessoal que parece que tem um certo acesso, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado porque o ensinamento de Jesus está justamente do outro lado, né? Quer dizer, se a gente pega e ajuda alguém que a gente sabe que de uma forma ou de outra, no futuro, pode ser um futuro próximo, um futuro médio, um futuro distante, uma aposta talvez, essa pessoa possa retornar a gente esse favor, então na verdade a gente está, digamos, jogando a coisa por interesse próprio, né? Quer dizer, a gente não está ajudando alguém que a gente sabe efetivamente que nunca poderia, dentro do aspecto humano, cotidiano do dia a dia, fazer nada de volta para a gente. Então aí é realmente um foco bastante nas pessoas necessitadas de qualquer coisa, né? Obviamente aqui ele está falando de roupas e alimentos, que é uma coisa muito óbvia, muito concreta, tangível, que a gente pode entender, poxa, a pessoa não tem o que vestir, ela não tem o que calçar, ela não tem como se alimentar. Mas parem bem para pensar, efetivamente, se a gente ajudar alguém que a gente sabe que, por exemplo, é rico ou é uma pessoa influente, e a pessoa, por acaso, em algum momento falou assim, puxa, fui furtado, levaram o meu chinelo, eu tô descalço, a gente vai lá, não, pode deixar comigo que eu te ajudo. Mas a gente sabe que isso o mundo pode dar a volta e a gente pode ser beneficiado, né, com aquela ajuda. Agora, e se a pessoa a gente sabe que não tem a menor chance de ajudar a gente teria a mesma atitude, inclusive a mesma iniciativa, a mesma energia de, não, rapidamente eu vou te ajudar. Então, o capítulo 2 abre, né, com essa questão da gente ponderar a respeito do favoritismo, e aqui ele concretamente fala, bom, se por um acaso algum entre vós fala para essa pessoa necessitada, olha, vá em paz, e que você fique quente e que você fique com a barriga cheia. Bom, tá bom, a gente está desejando boas coisas para a pessoa necessitada, mas e se a pessoa não tiver condição de ir em paz? Né? A paz, aquela paz no coração, porque a pessoa tem alguma tribulação, uma preocupação muito grande com o que quer que seja. E a pessoa não tem condição de comprar comida, e a pessoa não tem condição de, por exemplo, comprar um casaco, se for uma situação de frio. Quer dizer, a gente desejar boas coisas para a pessoa, mas não fazer nada, é isso que Tiago está questionando. Quer dizer, que tipo de fé é essa nossa que não se demonstra da gente efetivamente amar ao próximo como a nós mesmos, né? Então, ele fala, qual é o proveito disso? Retomando no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então olha que importante, quer dizer, alguém eventualmente pode falar o seguinte, não, mas assim, cada um, né, do seu lado, você tem fé, você ora, e eu tenho obras, e de repente você tem obras e eu tenho fé, mas a minha fé é só a fé, né? E Tiago está falando o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, então você me mostra a tua fé, que nem ele está falando aqui, mostra a tua fé sem nenhuma obra, por outro lado, eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Quer dizer, as duas pessoas tentando demonstrar a fé, Tiago está falando o seguinte, legal, você demonstra a sua fé sem nenhuma obra e eu vou demonstrar a minha fé
mas com obras, né? E de novo, a gente não está falando de salvação, tá bom, gente? A gente está falando efetivamente da nossa vida cristã cotidiana. A gente precisa entender o contexto que Tiago estava vivendo nesta época, né? Então, para vocês entenderem, Tiago, além de toda a questão do parentesco com o nosso Senhor Jesus, ele foi um pilar importantíssimo da igreja nascente naquele momento imediato à presença física do nosso Senhor Jesus aqui na Terra. Então, quando a gente pensa efetivamente não no templo, mas na igreja, ou seja, a congregação de pessoas, lembra que neste exato período do tempo, na verdade, eram todos ainda judeus, né? A gente não tinha aquele conceito, digamos, de Paulo levando a palavra de Jesus e a salvação aos gentios, né? Aos não-judeus. Então, imagina uma comunidade cristã formada por judeus e já nesse momento a igreja altamente perseguida em Jerusalém, quer dizer, rechaçados, eles tinham que se esconder, perseguição. Então, Tiago, ele era efetivamente um pilar dessa comunidade, dessa igreja. Então, ele está falando isso e questionando essa comunidade de falar o seguinte: a gente tem que se ajudar, mas não falar assim, olha, eu creio em Jesus, mas vai em paz e olha, vai, se alimenta, vai lá, se veste, se mantém quente, sendo que a pessoa não vai ter condição sozinha de fazer isso. Quer dizer, poxa, a gente tem a obrigação de ir lá e ajudar o irmão. E ele estava falando isso, digamos, ele inserido num contexto de desafios, de perseguição, de muitas provas e provações. Então, muito importante a gente entender que ele tinha, além de ser meio-irmão, além de ter visto e acompanhado Jesus, ele tinha na vida dele o testemunho. Muito importante, quer dizer, ele estava falando com uma pessoa realmente de autoridade, sendo perseguida, mas falando, é importantíssimo a gente ajudar, né? Então, Jesus, né, você vê como ele deixa tangível, ele torna concreto, por exemplo, aquela passagem, né, falando, os discípulos perguntaram, mas de todos os mandamentos, qual que é o mais importante? Jesus fala, amai a Deus acima de todas as coisas, é a primeira coisa, não idolatre outras coisas, outros deuses, né? Mas ele falou, mas depois de você adorar e amar a Deus acima de todas as coisas, a outra é, ame o seu irmão. Então, isso daqui Tiago está trazendo e falando, olha, sabe aquele ensinamento que o meu irmão deixou para vocês? É justamente isso. Justamente isso. Quer dizer, como é que você ama o outro? Com obras, você vai lá e ajuda aquelas pessoas que estão mais necessitadas. E daí, o 19º e último versículo que encerra essa nossa passagem para a gente entender a questão da fé, que se ela sem obras está morta, efetivamente, ele fala o seguinte, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então, essa frase é uma frase realmente muito direta, ela provoca, ela instiga, porque eles estão falando o seguinte, legal, então você crê em Deus, você crê em Jesus, Jesus é o teu Salvador. Mas se você não faz nada, crer em Deus somente é importantíssimo, você não consegue fazer as obras, e você nem deve fazer as obras para tentar ganhar o benefício de Deus, a salvação é pela fé, mas você só crer e não fazer nada, ele está falando, bom, até os demônios creem. Então, fica a mensagem. Então, juniores, eu acho que estão numa idade, numa época onde provavelmente, né, com a graça do Senhor, inseridos na IPP, com a nossa liderança maravilhosa, pastor Arival, que ele toca aquele fogo na gente, da gente ajudar o próximo, a gente sair em missões, ide, né? Então, assim, eu imagino que vocês, em alguma forma ou de outra, estão engajados com essa ação, com essa atitude. E é isso que a carta de Tiago, pelo menos nestes versículos do 2º capítulo, tenta endereçar. Que realmente é importantíssimo ter fé, mas só a fé, sem a gente atuar, sem a gente agir, ela é vazia, ela é morta, ela não tem um significado.
A gente vai deixar uma atividade para vocês, a gente vai pedir que vocês leiam, por favor, a carta aos Gálatas, tá ok? No 5º capítulo, e lá no versículo 22, Paulo fala muito a respeito de ações e atitudes. Então, por favor, vocês leiam a carta, isso é a tarefa que a gente deixa para vocês, mas peguem um caderno, uma folha, alguma coisa que obviamente não se perca, vocês possam até guardar para rever no futuro, reflitam sobre o que está escrito em Gálatas 5 e pensem o quanto e anotem o quanto daquilo vocês estão fazendo. É para refletir, é para fazer com calma, aproveitar que na pandemia está muito em casa, né? Então tem mais tempo, né, para poder se dedicar a reflexões a respeito da verdade bíblica, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, e façam essa atividade, façam inclusive com a família, e que vocês possam refletir se estão fazendo muito, se estão fazendo pouco, se não estão fazendo nada, tá certo? Mas de coração eu espero que Deus abençoe o coração de vocês com essa palavra. Para mim, estudar e me preparar para essa aula me abençoou muito e eu refleti muito a respeito dessa questão das ações. Então que Deus os abençoe. Então podemos, acredito eu, encerrar esta aula, esse momento nosso, e sempre com uma oração. Então, se vocês puderem novamente fechar os seus olhos e abaixar suas cabeças, a gente vai encerrar. Nosso Deus, nosso Pai, querido, amado, Criador de todas as coisas, Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Que palavra abençoada. Nós agradecemos, meu Deus, pela vida de todas as crianças dos juniores que estão nos assistindo, nossos irmãozinhos e nossas irmãzinhas, suas famílias, que essa semente possa ter sido plantada e ela faça raízes e permaneça, que eles possam entender a importância de te amar, de te louvar, de ter fé no trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo, que não confundam que eles tenham que fazer nada para serem salvos, a não ser acreditar, e se arrepender, obviamente, mas que eles entendam que a salvação traz a liberdade de ajudar o próximo, a liberdade de amar o próximo livremente e irrestritamente. Então, Pai, termina de abençoar, por favor, esse resto de domingo, de final de semana, que eles possam permanecer em segurança, que eles possam permanecer refletindo a respeito da palavra que eles receberam, e que o Senhor os abençoe e suas famílias no resto dessa semana que se inicia. Nós oramos e pedimos tudo isso, Pai, no nome do Teu Filho Sagrado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, queridas, que Deus os abençoe e tenham um ótimo final de domingo.